Bom dia, mestra Yintzi e a todos vocês. Bem-vindos ao Templo Zhongguan. A palavra Vesak, ou Vesaka, representa o quarto mês do calendário lunar na Índia. Diz-se que o príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni, nasceu no dia 8 do quarto mês do calendário lunar. 2.500 anos atrás, na antiga Índia. O aniversário do Buda, também chamado celebração do banho do Buda, é o feriado mais importante para nós, budistas. Nesse dia, no Templo Zhongguan, nos reunimos para celebrar 3 momentos sagrados do Buda: o nascimento, a iluminação perfeita e o parinirvana, ou falecimento do Buda. Então, por que celebramos a vida do Buda? O que ele, o Buda, manifestou em nosso mundo? Ele manifestou o espírito do caminho do Bodhisattva, ou seja, a perfeição da compaixão e a sabedoria. Ele expressou a compaixão universal e também a sabedoria universal. Então vamos falar sobre o que é a compaixão universal, ou imparcial, equânime, indiscriminada. Ele foi um dos primeiros proponentes da consciência ambiental. Falou que a prática espiritual exige contentar-se com poucas posses, valorizar os recursos, evitar o desperdício, proteger o meio ambiente e reduzir nosso impacto no ambiente e não poluir. Falou sobre isso 2.500 anos atrás. Como seres do planeta Terra, temos a responsabilidade de cuidar do nosso mundo. As árvores, lagos, rios, montanhas, oceanos e toda a natureza. Ele também falou sobre a proteção dos animais. Porque ele entendeu e viu o ciclo de renascimento nos 6 reinos, ou destinos. Por essa razão, ele nos fala que temos que evitar matança, não somente dos humanos, mas também dos seres animais, outros seres, e não causar dano e sofrimento aos animais. Ele falou a compaixão universal do nosso direito do despertar, a perfeita iluminação. Todos os Budas realizam a iluminação no mundo humano, não nos céus. Somente reino humano é possível atingir a budidade, a perfeita iluminação. Todos os seres humanos possuem a natureza do Buda, o potencial para atingir a iluminação perfeita. Tanto homens quanto mulheres. Nossa, 2.500 anos atrás, as mulheres ainda consideradas como propriedade dos homens. Ele falou que até mulheres podem atingir a liberação. Então, por que é importante que ele falou sobre direito do despertar? Esse potencial. Porque o budismo é uma das poucas religiões que você pode atingir o que o fundador da religião atingiu. Todas as maiorias das religiões
alguém atingiu e já aí acabou. Se você precisa a salvação, liberação, pede a Ele. Ele vai dar ou não, de acordo às condições. Mas o Buda falou que nós somente precisamos trilhar o caminho que Ele trilhou na prática espiritual, para atingir o que Ele atingiu. A compaixão universal do Buda, ele foi proponente dos direitos humanos, a igualdade, incluindo o direito das mulheres e orientações sexuais. O Buda não concordava com o sistema das 4 castas da antiga Índia. A antiga Índia, ao nascerem ao mundo, falaram que o humano pertence a uma das 4 castas. Brahmane, que é religioso, casta religiosa. Kshatriya, que é governantes, rei, governantes, administradores, ministros. E Vaishyas são comerciantes, agricultores. E se você nasce na família Shudra, que é escravo, então você é destinado a sofrer. Trabalhar até morte. O Buda não concordou. Mesmo que ele nasceu casta Kshatriya, do governante. Ele foi príncipe. Mas ele não concordou com essa desigualdade. Ele propor a igualdade dos humanos. Ele proclamou que todos os seres humanos devem ser igualmente respeitados, e ele também ensinou a igualdade de gênero e respeitar orientações sexuais, afirmando que as mulheres podem alcançar a liberação total, eliminação da cobiça, raiva e ignorância, da mesma forma que os homens. Lembram? Aquela época, 2.500 anos atrás, as mulheres foram consideradas propriedades dos homens, dos pais. Não tinham direitos. E o Buda falava da igualdade, do direito das mulheres. E o potencial de atingir o despertar. Imagine. Então, eu perguntei em chinês primeiro. Vocês acham que nosso mundo já entre homens e mulheres já somos iguais, tratados tudo igualdade total? Quem acham que já atingimos igualdade total? Levanta a mão. Quem acham que ainda é muito desigual? Sim, eu sei que a lei fala da igualdade. Mas, sabem que muitas mães ou pais ainda ensinam aos filhos? De geração a geração, se divulga visões errôneas de que homens devem ser assim, mulheres devem ser assim. Nossa, eu já ouvi quanto sofrimento das mulheres. Mas o mundo não está igual, mas nós, como praticantes espirituais, temos que pensar assim. Especialmente os homens, temos que prestar mais atenção a esse assunto. Ok. Então, todos sabemos que tem diversidades os humanos. As diferenças entre seres humanos. Todos nós temos muitos diferentes tipos. Vamos começar assim. Vocês já observaram essas diferenças no mundo ou não? Todos os dias observamos, acho. Vamos
a falar da aparência externa. Beleza ou feiura? Existe ou não? Não existe. Não, mentira. Quem quer ser feio? Não. Feia? Não. Buscamos ser aprovado pelos outros, aceitado. Então, quem gosta da feiura? Todos buscamos a beleza. Altura. Eu gostaria de ser muito baixo. Não. Alto e baixo. Cor da pele. Tem pessoa que tem que ser branco. E colocam crema para ser mais branco. Quê? E tem pessoas que vão à praia e aí tem que ser mais preto. Suntan. Por que fazemos essas coisas? A reação física, rápida ou devagar. Não poder dançar. Tem pessoas que não conseguem dançar. E tem outros que podem dançar. Coordenação motora. Ágil ou débil. Existe ou não essa diferença? Sim. É mentira que não existem. Capacidades. Inteligente ou devagar. Quem gosta de ser devagar? Ninguém. Velocidade de aprendizagem. Rápida ou devagar. Força da memória. Forte ou fraca. Quem gosta de esquecer tempo todo? Ninguém. Contexto social e familiar. A posição social, alta ou baixa. O nível da educação, alto ou baixo. A situação econômica, rica ou pobre. Existem os ricos ou não? Pobres ou não? Sim, existem. Então, por que temos tanta dificuldade de falar essas coisas equanimemente? Mas de onde provém essas diferenças, diversidade? Aleatoriamente? Acham vocês? Pelo menos o Buda falou que é tudo devido a causa e efeito, karma e consequência. Então, é preciso compreender que tudo isso é resultado do karma e consequências. As ações das vidas passadas, somadas às ações atuais, formam as experiências da vida presente. E as ações desta vida nos levarão a vidas futuras, condições diferentes. Essa é uma profunda compreensão sobre si mesmo e não uma crítica insensível e fria à situação dos outros. Nunca utilizamos causa e efeito, nosso conhecimento do karma e consequência para julgar o outro. Ver alguém na rua e dizer, é todo karma, é consequência kármica. Não é assim. Nós vemos sofrimento, tentamos ajudar. Nós vemos a debilidade no mundo, tentamos fortalecer, ajudar, contribuir positivamente. Não é julgar os outros. Mas, si mesmo, tenho que entender. Nossa, porque eu tenho uma voz de corvo? Minha voz, por que é tão ruim? Porque o Buda falou, se vidas passadas você sempre está fofocando sobre os outros, a vida próxima você vai ter voz ruim. Tem pessoas que não podem cantar. Hoje cantaram muito bem, né? Todos aqui. Mas tem pessoas que não podem, não ouvem tom. Por quê? Tudo é kármico. Então, quando nós falamos do causa e efeito, o karma e consequência, estamos falando de uma situação, entender. Porque estamos olhando consequência ou efeito para entender quais são as causas que causaram estes resultados.
assim, equanimemente. Então, sempre que desfrutarmos de boas consequências kármicas, boa sorte, a atitude como é? Eu mereço. Nossa, quando tudo estava indo bem, eu mereço. E quando indo mal, ruim, porque eu? Nossa, que atitude é essa? Então, quando desfrutarmos de boas consequências kármicas, a atitude virtuosa é sentir imensa gratidão. Gratidão pelas condições passadas e as pessoas que contribuíram a essa coisa que estamos desfrutando. Em vez de sentir que merecemos, pensar, é claro que sim, eu mereço. Não pensar assim. E cair na complacência. Sempre que sofrermos más consequências kármicas, a atitude virtuosa é sentir arrependimento. Em vez de achar que não merecemos. Nossa, não mereço. Ou falar assim, tudo é vazio, não existe má sorte. Que? Se é uma situação desagradável, reconhecer que é desagradável, que é desfavorável, e entender tal qual. Pensar, por que eu? Por que não pensar, por que não eu? E não cair no ressentimento, ressentido pelos outros, pela situação, pelos pais. Nossa, culpar aos pais por todos meus sofrimentos. Do modo geral, devemos sempre transferir nossos méritos a todos os seres, desejando-lhes bem-estar, segurança e felicidade. Ok. Transferir méritos. Transferir que méritos? Todas as boas ações que fazemos geram méritos. E podemos desejar que esses méritos cheguem aos outros seres. Então, pergunta. Se eu transfero meus méritos, vou ficar sem méritos. É assim? Não. Se você faz boas ações e acumula méritos, e você transfere a todos os seres, os méritos exponencialmente aumentam pela transferência. Então, gratidão, arrependimento e transferência dos méritos. Essas são 3 coisas que nós fazemos cada momento do dia. Estamos nesse processo. Na prática espiritual. Já falei sobre a compaixão universal. Agora falamos da sabedoria universal. Essa sabedoria igualitária universal do Buda. Ele declarou que todos os seres humanos possuem o potencial de se tornar Budas, de despertar. Além disso, todos os seres, sejam seres celestiais, animais, fantasmas famintos ou seres infernais, possuem a natureza do Buda, ou seja, o potencial para atingir a iluminação perfeita, a budidade. Mas potencial precisa da forma humana, no reino humano, para atingir finalmente a budidade. Isto é uma condição necessária. Então, como treinamos para nos tornarmos a bodhisattvas e chegar um dia à iluminação perfeita? O caminho de prática, o processo, é do ser comum, ser ordinário, pessoa ordinária,
até pessoa nobre, liberada, é assim. Tem dois aspectos. Da compreensão da existência até a realização do sunyata. Compreender que todos os fenômenos surgem pela combinação de causas e condições. Quando as causas e condições estão completas, o fenômeno surge. Quando não estão as condições, o fenômeno cessa. Surge e cessa. Nasce e morre. Isso é a regra universal do surgimento condicionado. E se acreditarmos que existe algum fenômeno que possa surgir por si mesmo, autossurgido, como causa primeira e única, e que seja eterno e imutável, isso é chamado de visão errônea do eternalismo. Achar que algo pode autossurgir, o número 1 do universo. Tudo começa com ele e termina com ele. Isso é uma visão errônea chamada eternalismo. E se acreditarmos que tudo acontece aleatoriamente, sem causa, sem efeito e sem condições, e que tudo se extingue sem sentido, então isso é chamado de visão errônea de nihilismo. Então, tanto eternalismo e nihilismo não são propostas do Buda. O Buda fala que a prática correta do Dharma é evitar tanto a visão de eternalismo quanto a visão de nihilismo, alcançando a visão correta do caminho do meio. Segunda forma de entender a prática do Bodhisattva é do apego às aparências até o desapego total das aparências. É poder observar profundamente os fenômenos para entender suas marcas, aparências, signos e suas condições de surgimento. Compreender que todos os fenômenos são ausentes da natureza própria. Assim, gradualmente, nos afastamos do apego às aparências, atingindo o estado de libertação das formas, das marcas. Mas para entender as marcas profundamente, tem que entender que como funciona causa e efeito e ação, reação ou karma e consequência. Vamos à explicação das consequências kármicas das 6 perfeições no budismo. De acordo com os ensinamentos do Buda, e utilizando do texto Mahaprajnaparamita Shastra, Ta Zhi Du Luan, e também do Bodhisattva Bhumi, tem uma explicação sobre causas e efeitos, karmas e consequências relacionados às 6 perfeições, 6 práticas do Bodhisattva. Primeiro é Dana Paramita, perfeição da generosidade. A causa da generosidade, ser generoso em vidas passadas, o efeito é riqueza.
Então, detalhadamente falando, praticar a generosidade, oferecendo bens materiais ou oferecendo os ensinamentos da verdade, o Buda Dharma, ou proteger outros e tirar medo dos outros, dando segurança aos outros. Então, isso é uma causa que chamamos a prática da generosidade. É doar bens materiais, doar ensinamentos ou doar segurança aos outros. E qual é o efeito? O efeito é alcançar grande riqueza e abundância, ter recursos completos e suprimentos adequados, renascer em famílias com recursos materiais, nunca preocupar dos recursos, porque são tudo provido. Ser amado e respeitado por todos, sem falta de nada. Então, em resumo, praticar a generosidade elimina a ganância, a avareza ou a mesquinhez e gera riqueza abundante, vida tras vidas. Agora, então, isso é certinho, certo assim? Depende de nós. Porque nós temos padrões definitivas e indefinitivas. O que significa? Definitiva é não importa se as pessoas querem ensinar equivocadamente a você a ser mesquinho, você não vai aceitar. Ou quando alguém fala com você a ser generoso, você aceita e entende que isso assim deve ser. Ser definitivo na generosidade significa que vida tras vida ninguém pode mudar a você. Então, vou dar um exemplo. Alguém que internamente é mesquinho e os pais falam: tem que compartilhar com outras crianças, outras pessoas, amigos, porque compartilhar gera mérito, boa amizade. E você fala: vou tentar. E você vê alguém e pensa: não precisa. Outra pessoa vai dar a esta. Aí encontra uma excusa e já para sair da generosidade. Por outro lado, você vê alguém que está sofrendo e você tem assim internamente um desejo de ajudar. É um desejo que não pode aguentar, tem que ajudar. Esse desejo, desse coração, a pança. E ninguém pode parar a você de ajudar. E isso é definitivo. Definitivo e indefinitivo é o que nos causa mudanças, vida atrás vida. Então, a ideia é treinar a generosidade que seja totalmente definitiva e não muda nunca, vida atrás vida. Perfeição da moralidade ou disciplina, a perfeição da disciplina, Shila Paramita. A causa é pureza, o efeito é nobreza. Causa: observar a moralidade pura, disciplina pura, protegendo o corpo, fala e mente, respeitando os preceitos, mantendo os preceitos. E o efeito
o efeito dos preceitos da perfeição da disciplina é renascer em famílias boas e respeitadas, ter uma aparência digna e majestosa, ser naturalmente reverenciado e respeitado, viver sem medo, evitando renascimentos nos destinos nefastos. Em resumo, praticar a disciplina elimina o comportamento negligente e gera nobreza e dignidade. Também tem que considerar se nossa prática é definitiva ou ainda indefinitiva, inestável. A ideia é chegar ao ponto de manter a disciplina definitivamente imovível. A perfeição da paciência, kshanti paramita. A causa é de tolerância e efeito de paz ou tranquilidade. Causa ser paciente frente ao sofrimento, insultos e agressões dos outros, sem gerar raiva. Nossa, quantas pessoas podem aguentar não somente sofrimento, mas insultos dos outros e não reagir automaticamente? E o efeito é obter tranquilidade física e mental, ter uma aparência serena e gentil, atraindo simpatia dos outros, evitar inimizades e desastres, viver com longa vida e saúde. Em resumo, praticar a paciência elimina a raiva e gera paz e também longevidade. Eu conheço muitas pessoas que têm 90 e algo anos, e até 100 anos, ou 101, é o maior que eu conheço. Nossa, é uma paciência infinita com os outros. E também, isto precisa de ser definitiva ou indefinitiva. E nosso objetivo é chegar a poder praticar a paciência infinita. Nossa, quantas vezes pessoas me perguntam: mestre, até quanto devo aguentar a ele ou a ela? A pergunta já está ruim. Se você se considera estar aguentando algo ou alguém, já não está aguentando muito bem. A quarta perfeição é chamada perfeição da diligência. A causa é esforço, correto? Ou diligência, ser diligente. E o feito é realizar os bons dharmas. A causa é empenhar-se vigorosamente nas ações virtuosas, sem se deixar vencer pela preguiça. Meditar todos os dias, mesmo 5 minutos, 10 minutos, todos os dias, sem faltar. O efeito da diligência é concluir rapidamente todos os empreendimentos. Eu conhecia alguém, 2 acadêmicos,
que podiam ler, falar, escrever 14 idiomas. E eu perguntei a eles, como conseguiram aprender tantos idiomas? E qual é o segredo? Me falaram. Quem sabe o segredo ou não? Não precisa aprender 14 idiomas? Não vamos. Não precisa. Querem? Sim? Sim? Ok. Eu vou falar. Aprender um pouco cada dia. Um pouco cada dia. E ele viveu até 101 anos de idade. E ela viveu até 85 anos. Um vocabulário, um termo, uma frase, cada dia. 14 idiomas. A diligência. Nossa, as pessoas diligentes conseguem fazer coisas. Pessoas que deixam um pouco, não quero, não preciso tanto, e já deixam projeto, e para ter projeto nunca acontece algo. Então, a questão não é fazer muito cada dia, é fazer pouquinho todos os dias. O Mahaprajnaparamita fala que a diligência é como uma gota de água dentro de uma caverna. Vocês sabem esse tipo de rocha, assim? E é assim. Tic. 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 100 anos. Milhões de anos. Bilhões de anos. Fura a rocha. Muda tudo. Então, isso é a noção da prática do Bodhisattva. Uma gota do bom Dharma por dia. Não duas. Duas melhor. Mas, se somente uma gota, é uma gota. Mas todos os dias, sem faltar. O efeito da diligência. Superar facilmente os obstáculos. Vocês sabem que tipo de pessoa é? Você não quer ter problema com elas. Sabe que tipo de pessoas? Pessoas que conseguem ser diligentes. Nossa, você não quer ficar mal com eles. Porque eles vão diligentemente fazer sofrer a você. Dia atrás dia. Então, estamos falando de diligência bem utilizada nos bons dharmas. Aumentar continuamente as boas qualidades cada dia. Ter crescimento constante em méritos e sabedoria. Gradualmente. Cada dia, acumulando um pouco de méritos, um pouco de sabedoria, assim, dia a dia. Em resumo, praticar diligência é para eliminar a preguiça e gerar sucesso e realização. Ou realizações, empreendimento, sucesso. Jnana Paramita, perfeição da concentração. A causa de concentração, o efeito é liberdade mental. A mente livre, não afligida. Afligida. Ou aflita. Nossa, eu estou... Sim, acabei de chegar da Argentina, então é espanhol. Aflita. A mente aflita. Não. Uma mente livre.
Concentração da mente, afastando das distrações e dispersões, cultivando a meditação profunda. Uma mente concentrada. Então, o efeito é alcançar calma, serenidade e felicidade interna. Apresentar um comportamento elegante e imponente. Desfrutar dos prazeres da meditação. Sensações agradáveis, transmundanas da meditação. E ter a mente clara, livre de perturbações. Em resumo, praticar a concentração elimina a dispersão, a distração mental e gera a liberdade e serenidade da mente. Então, por último, é a sabedoria. Tudo o que praticamos, da generosidade, disciplina, paciência, diligência, concentração, é para desenvolver que, no último, a sabedoria, prajna paramita. A causa da sabedoria, o efeito é liberação suprema, o despertar supremo. Essa causa é contemplar o sunyata. Sunyata significa todos os fenômenos são ausentes da natureza própria, liberando do apego ao eu e aos fenômenos. E o efeito é eliminar as causas do ciclo de nascimento e morte, realizar a verdade última e entrar na convicção do não surgimento dos fenômenos. Chama o ponto do não retrocesso da realização, como Bodhisattva do sétimo nível. E, eventualmente, atingir a suprema iluminação, Anuttara Samyak Sambodhi. E realizar a sabedoria onisciente. Em resumo, praticar a sabedoria elimina a ignorância e gera liberação e iluminação final. Eu estava brincando que vou falar 2 ou 3 horas. Não. Vou concluir agora. Do apego às aparências, marcas, signos, até o desapego total. Isso é o processo, o caminho trilhado pelos bodhisattvas. Nós, como seres comuns, ordinários, temos essa tendência de apegar às coisas. Mas os bodhisattvas se desapegam. Eles ajudam aos seres, mas não sofrem. O sofrimento pertence aos seres aflitos, mas não aos bodhisattvas. Então, os bodhisattvas observam profundamente os fenômenos para entender suas aparências e suas condições de surgimento. Compreender que todos os fenômenos são ausentes da natureza própria. Assim, gradualmente, nos liberamos do apego às aparências, atingindo o estado de afastamento das formas, aparências, marcas. Então, que todos possamos ter uma convicção profunda no karma e consequência, causa e efeito. Fazer grandes votos para salvar todos os seres que sofrem. Praticar as 6 perfeições e todas as ações virtuosas até eventualmente alcançar a perfeita iluminação, o estado de Buda.
E como nós hoje vamos celebrar a vida do Buda, lembram-se, um dia cada um de vocês vão atingir o estado do Buda e um dia no futuro todos os outros seres estarão celebrando suas vidas. Vocês são Budas do futuro. E lembram, do futuro, ainda não são Budas. Ok? Amém, Tofo.